Boa tarde, crianças. Tudo bom? Boa tarde, Joãozinho. Como você tá? Você tá se cuidando? Ah, eu tô. Eu tô usando máscara, tô lavando as mãozinhas e também estou mantendo a distância do vovô e da vovó. Muito bem, Joãozinho. Isso mesmo. E vocês, crianças, estão se cuidando muito bem? Sim ou não? Ah, claro, com certeza vocês estão se cuidando. É um tempo muito especial que a gente tem esse de aproveitar com os pais, de brincar muito com a mamãe, com o papai e também de aprender a palavra de Deus. Você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus e tem histórias maravilhosas que você pode pedir para sua mãe e para o seu pai te contar uma história mais linda do que a outra. E hoje eu quero contar uma história para você também, Joãozinho, como para todas as crianças que estão nos ouvindo. Ah, é? É, Que história você vai contar, você tia? sabe que Deus falava a Jesus quando esteve aqui na terra? Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar todas as pessoas dos nossos pecados. Todas as pessoas que aceitam Deus dar-lhe o poder de ser feito Filho de Deus. E quando ele esteve aqui na terra, Jesus contou muitas histórias e ele falou por meio de parábolas que são Que é isso, que são tia? como se fossem comparações, são ilustrações. E ele contou uma muito especial chamada a parábola do semeador. Você sabe o que é um semeador, Joãozinho? Ai, eu não sei o que é. O que é, O tia? semeador é aquela pessoa que hoje a gente chama como agricultor, aquela pessoa que planta as sementinhas na terra. E você já viu as árvores como elas são grandes? Muito grande. Crescem, mas no comecinho elas são pequenas sementes. E Jesus nos conta uma história muito linda sobre isso. Que sabe, essas sementes são como a palavra de Deus. Está aqui na Bíblia. E aí nós vamos começar. A palavra diz assim: certa vez o semeador, que é aquela pessoa que planta, saiu a semear. E quando ele começou a plantar, ele jogou uma daquelas sementinhas bem no chão. E o chão era muito duro, muito duro. E sabe o que aconteceu, crianças? Logo vieram as aves que estavam no céu, ó, e comeram toda aquela semente. Mas o semeador não desistiu. Ele continuou lançando a semente. E ele jogou a segunda semente. E essa semente caiu entre as rochas. E porque as rochas é dura, logo elas tentaram se aprofundar as raízes. E a raiz logo cresceu. Só que como o solo da rocha é duro, a raiz não teve profundidade. Quando o sol saiu, ah, que pena, ela não conseguiu suportar, porque ela não conseguiu extrair nem tirar a água do solo. E logo ela morreu. Mas o semeador não desistiu, continuou lançando a sementinha. E quando ele jogou, a terceira semente caiu no solo que estava cheio de espinhos. Ela nasceu no meio dos espinhos e os espinhos foram sufocando e sufocaram aquela sementinha. E ela não pôde dar fruto, ela ficou infrutífera. Mas o semeador não desistiu, ele não parou. E ele contou, jogou a quarta sementinha. E a quarta sementinha caiu no solo muito fofinho, num solo pronto, num solo preparado. E o solo pegou, a semente caiu e ela deu a 30, a 60 e a 100. Ela frutificou, ela logo cresceu e multiplicou-se. E cresceu e deu muitos frutos em abundância. Quando Jesus contou essa parábola, muitos dos discípulos não conseguiram entender o que Jesus estava querendo ensinar através da Bíblia, através daqueles ensinamentos que é a palavra de Deus. Foi quando o Senhor Jesus explicou para eles o que significava. O solo, na verdade, é o coração das crianças, o coração das pessoas. E muitas vezes o coração das crianças são como aquele solo, o solo rochoso, o solo duro, o
o solo que cai a sementinha e ela não consegue penetrar, sabe por quê? Olha só o que acontece com esse solo onde a sementinha está caindo. Ele é um solo muito, 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 mas muito mesmo duro, onde a palavra de Deus é lançada e a pessoa fecha o coração para a palavra. O coração fica endurecido, ela não quer ouvir, entra por um ouvido e sai logo pelo outro. Ela não pratica, ela não obedece, ela não frutifica. Ele é um solo duro, um coração fechado, um coração que não está nem aí para a palavra de Deus. E foi isso que Jesus quis ensinar quando a sementinha caía logo lá no solo duro. Na verdade, é o coração duro das pessoas, resistente à palavra. Lembra que a segunda sementinha caiu logo junto das pedras, das rochas. E quando ela caiu, ela logo murchou. Isso significa que quando vem o sol das provações, as dificuldades, as lutas, os problemas, quando as pessoas ficam doentes, porque ela não tem raiz, porque não tem profundidade. Olha o que acontece com o coração das pessoas. Logo se entristece, ele não quer mais ir na igreja, está com um problema muito difícil, ele está com muita dificuldade e a sementinha não consegue criar aquela fruta, não consegue frutificar e logo morre porque não tem profundidade, é uma vida rasa. Ela se alegra ao receber, mas diante das dificuldades, ela logo desanima, ela não quer saber. E o solo que foi aquele solo que caiu, sabe quem? Entre os espinhos. Isso a gente precisa ver. O solo que caiu entre os espinhos, a sementinha, é aquele coração que é sufocado. Ele é sufocado pelas coisas desse mundo. Ele é sufocado. Ele só quer saber de jogar bola, de brincar, de fazer as coisas, mas ele não tem um tempo para orar. Ele não pode ler a palavra de Deus. E a Bíblia fala que ele é aquela criança, aquela pessoa que ela está tão ocupada, ela está fascinada em ganhar dinheiro, ela está fascinada em trabalho, em outras coisas, mas não tem um lugar especial no seu coração para a palavra do Senhor. E essa semente, que é a palavra de Deus, quando cai no coração dessa pessoa que está só interessado em outras prioridades, outras coisas, ela logo murcha, ela logo morre, ela é sufocada, ela fica infrutífera, ela também não produz frutos. Mas a última vez que o semeador jogou foi um solo forte, um solo fértil, o coração da criança que recebe a palavra de Deus com muita alegria, e ele aceita aquela palavra, e ele obedece, ele pratica, não fica só na cabeça, mas ele começa a frutificar, ele começa a agir, e ele frutifica aí 30, 60 e 100 por um, quer dizer, ele dá muitos frutos, frutos em abundância, ele jorra, a vida dele é transformada, as coisas dele são mudadas, os seus comportamentos, a sua maneira de agir, porque agora ele age segundo a palavra de Deus. Deus quer que você, criança que tenha Jesus no seu coração, que você guarde, sabe aonde? No seu coração a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, no livro de Salmos: escondido o meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. E guarda no meu coração as tuas palavras. Aquele que ouve e aquele que recebe a palavra de Deus, que aceita e que pratica, essa pessoa é como se fosse uma árvore que produz, depois ela cresce, ela tem muitos frutos e frutos em abundância. Deus quer que o seu coração, que você que está me ouvindo, criança que tem Jesus no seu coração, que o seu coração seja assim, abundante, frutífero, que dê muitos frutos, frutos de obediência, frutos de amor, frutos de paz, frutos de atenção, e guardar a palavra do Senhor no seu coração. É importante você que tem Jesus no seu coração,
que você guarde a palavra no seu coração, para que você não peque contra o Senhor teu Deus e que você seja muito frutífero. Aquele que ouve as minhas palavras e é que as guarda são esses que me amam. Se nós dizemos que amamos ao Senhor Jesus, nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes. E quando nós praticamos a palavra de Deus, esse é o sinal de que a palavra do Senhor no nosso coração, ela é frutífera. E foi isso que Jesus quis ensinar para mim e para você também, Joãozinho. Aprendeu nessa tarde? Que legal, tia Sô. O que a gente tem que fazer com a palavra de Deus, que é a semente? A gente tem que plantar. Guardar, receber, aceitar a palavra de Deus e praticar. Isso mesmo. Contar para os amiguinhos. Isso. Ir à igreja, ir à escola dominical, e também aprender e obedecer e praticar a palavra de Deus. Muito bem, crianças. Então, até a próxima semana que a gente vai aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Um beijo para todos. Tchau, Joãozinho!